ele vai ter uma chance na seleção argentina. Que jogador, que baita jogador, como esse moleque é bom de bola, cara, que camisa 10, ele me lembra o Hazard segurando a bola, ele me lembra o que o Hazard fez pro Brasil em 2018, lá no Tite até, naquele Brasil e Bélgica. Ele tem assistência, ele tem chute. O Garro é o melhor meia do Brasil? E o Garro virou o melhor jogador melhor meia do Brasil, na minha opinião. É um jogador diferente. Ele não é melhorzinho do que os outros do Corinthians. Ah, não, todo mundo do Corinthians é ruim, o Garro é melhorzinho. Não, ele é bom mesmo, ele tem talento. Gago! Gol do Corinthians! Aí o Garro fez o levantamento, o Félix subiu, o toque do Kaká! Gol! Wesley atravessou pro Rodrigo Garro, de pé direito fez o cruzamento, tira em primeira, o Yuri! Assiste o Corinthians, olha a cabeçada no canto! O Garro! Toca curto, o Garro, bateu! Gol! Um garoto de 12 anos foi afastado da família, enfrentou muitos desafios que pareciam impossíveis e chegou à camisa 10 do Corinthians. Uma história que é mais do que superação, é um exemplo de fé, perseverança e destino. Com o apoio incondicional da família e o talento inegável de quem se destacava a cada passo, o garoto venceu barreiras, quebrou expectativas e encontrou seu lugar no coração da Fiel, mesmo que antes disso ele tenha chorado muito longe da família. O caminho não foi fácil. Entre despedidas emocionantes e dificuldades burocráticas, o sonho parecia distante. Até que em um momento crucial, o futuro do Rodrigo Garro tomou o rumo certo. A cidade de Rosário é uma cidade que respira futebol em cada esquina. Com um clima muito tranquilo de interior e uma paixão gigante pelo esporte, não é à toa que ela é conhecida como o berço de ninguém menos que Lionel Messi. No bairro La Barrada, onde o Messi nasceu e cresceu, tudo reflete a gratidão do povo pelo legado que ele deixou. Dá pra sentir idolatria lá pelas ruas. Mas o Rosário não é só sobre o Messi. É lá que começou a trajetória de um outro camisa 10 que hoje brilha no Corinthians, o Rodrigo Garro. Quando ele tinha só 12 anos, ele deu seus primeiros passos mais sérios no futebol lá no Clube Sarmiento, que era parte do projeto esportivo da Fundação Léo Messi. Essa iniciativa, liderada pela família do próprio Messi, que tinha como objetivo ajudar crianças carentes, e o futebol era uma das principais portas de entrada. O Garro aproveitou a oportunidade como ninguém, mostrando desde cedo que ele tinha talento de sobra. Germán Sapp, um dos fundadores do Sarmiento, fala com muito orgulho sobre como a parceria com a Fundação Léo Messi mudou tudo por lá. Segundo ele, foi essa colaboração que levou o trabalho do clube para um outro nível, permitindo trazer jovens talentos de várias partes da Argentina. E um desses jovens era ninguém menos que o Rodrigo Garro. Foi nessa Fundação Messi que o Rodrigo Garro teve o primeiro contato de verdade e profissional com o futebol. Ele só tinha 12 anos, mas já estava num ambiente que misturava ali estrutura, treinamento de alto nível e a experiência de morar em alojamento com outros jovens atletas. Enquanto o jovem Rodrigo Garro realizava o seu sonho, a família vivia um desafio enorme e preocupante de deixar o filho longe. De General Pico, a cidade natal deles, até Rosário, eram 600 quilômetros, mais 7 horas de estrada. E essa distância aí não foi fácil pra ninguém. O pai dele, o Ricardo Garro, disse que foi muito difícil, que eles nem conseguiam dormir de preocupação. Com 12 anos, as crianças lá de Pico ainda estão brincando e o Garro tinha ido embora sozinho. Mas era o que ele queria. A mãe, Andréa Pietro, dizia que era difícil voltar para casa porque a família não queria deixar ele lá sozinho. O Garro, com só 12 anos, chorava, mas pedia que fosse deixado por lá porque era isso que ele queria fazer. Mas eram 600 quilômetros de estrada pela frente, com a irmã mais nova dele chorando porque era muito pequena e não entendia o que estava acontecendo, e os pais olhando pela janela, se despedindo. Mesmo longe do conforto de casa, o Rodrigo Garro se adaptou muito bem. Foi difícil, ele saiu do estado de conforto, deixou a família, foi morar no alojamento com vários outros garotos de várias idades e começou uma outra escola com uma outra cultura diferente. Mas a personalidade dele sempre foi muito forte. O clube fazia a parte deles e dava suporte com profissionais para ajudar, psicólogos e psicopedagogos. Era difícil por ahí verlos, pero siempre nunca me faltó el cariño de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. O Rodrigo Garro, mesmo muito novo,
entendeu a responsabilidade dele e amadureceu rápido para assumir o compromisso que foi proposto a ele. Com a canhota cada vez mais afiada, ele começou a abrir o caminho para voos maiores. O time seguinte foi o Atlético Rafaela, um clube de uma cidade tranquila no interior da Argentina, a 250 quilômetros de Rosário. Rodrigo Garro chegou lá com 16 anos, numa época em que o Atlético de Rafaela estava tentando se reerguer, já que tinha acabado de cair para a terceira divisão do futebol argentino. Mas mesmo num cenário assim bem complicado, ele encontrou seu espaço e conseguiu se destacar. Ele era um garoto fácil de se conectar com as pessoas, mas nunca gostou de perder em nada. Sempre teve essa mentalidade de vencedor. Mesmo muito novo, ele tinha uma personalidade de líder, do tipo que inspira a equipe positivamente. Lá, desde o primeiro momento em que pisou no campo, ele começou a mostrar as qualidades que levaram ele até o Corinthians. A carreira do Rodrigo Garro parecia que estava decolando, mas a vida não te faz grande antes de você aprender a se levantar. Quando ele fez 18 anos, com toda a expectativa de se tornar um jogador profissional, ele foi dispensado do Atlético Rafaela. O sonho dele tinha acabado. Todos os anos de sacrifício, momentos de infância perdidos, longe da família, foram por nada. A luz no fim do túnel veio de Alberto Bulleri, o amigo e mentor que apareceu para dar uma força. Apesar de estar na Colômbia na época, ele chegou a cogitar de levar o Rodrigo Garro para algum clube por lá. Mas com um monte de dificuldade burocrática, as dificuldades eram muito grandes. Por isso, contando com a ajuda de alguns contatos, eles conseguiram levar o Rodrigo Garro para fazer um teste no Instituto de Córdoba. E mais uma vez a família não mediu esforço para levar o filho para o destino dele. Era mais um destino, mais um esforço agora para Córdoba, 400 quilômetros de Rosário. Lá foram 20 minutos de teste com muita tensão e expectativa. O destino da carreira do Rodrigo Garro dependiam daqueles minutos. O Garro da camisa alvinegra com 10 nas costas podia não existir agora se não fosse pelo esforço da família e por esse momento aqui. Rodrigo Garro passou no teste. O clube acreditou nele e ajudou. Assim, o Rodrigo Garro agarrou essa chance aí com tudo que ele tinha. Ele estreou na segunda divisão pelo Instituto e, com muitos jogos, não demorou para chamar a atenção e assim ele foi parar no Talleres, também de Córdoba. Por lá, a história do Rodrigo Garro começou e virou uma aposta certeira. Eles investiram $350 mil por 60% dos direitos dele. Esse valor se justificou muito rápido. A estreia foi no dia 22 de janeiro, com uma vitória bem apertada por 1-0 contra o San Lorenzo. Pouco tempo depois, ele fez o seu primeiro gol com a camisa do Córdoba. O jogo terminou em 1-1, mas o gol do Garro mostrou que ele tinha estrela. Foi durante o campeonato argentino que ele realmente começou a se destacar. As atuações muito consistentes, a visão de jogo e, claro, a canhota afiada dele chamaram a atenção de vários times. O Rodrigo Garro virou aquele cara que fazia o jogo fluir e decidia tudo nas horas certas. E ali, finalmente o sonho virou realidade. Em 2022, ele foi eleito o melhor jogador do campeonato argentino, coroando toda a luta e persistência da jornada dele. O mercado ficou de olho e não ia demorar muito até que ele fizesse um voo muito maior em direção alvinegra. Rodrigo Garro chegou ao Corinthians no dia 2 de janeiro, numa negociação que movimentou o mercado. Investimento de $6 milhões por 80% dos direitos dele. O contrato era para até 2027. A estreia foi no dia 7 de fevereiro contra o Santos pelo Paulistão. O Corinthians foi até derrotado por 1-0, mas o Rodrigo Garro já dava sinais de que vinha para ser protagonista. 11 dias depois, ele marcou um gol no clássico, sabe contra quem? Contra o Palmeiras, que terminou empatado em 2-2. Gol do Corinthians! O momento decisivo veio em março, quando passou a usar a camisa 10 do Corinthians, depois da saída do Matias Rojas. Com a responsabilidade extra, ele cresceu ainda mais. Em agosto, o Timão renovou o contrato dele até 2028 com um salário maior. A torcida já estava encantada com ele e ele foi correspondendo cada vez mais. O Corinthians não vivia um momento muito bom no Campeonato Brasileiro, rondando ali a zona de rebaixamento. Algumas derrotas tiveram um gosto bem amargo, mas mesmo assim o Rodrigo Garro sempre se apresentou como opção. Ele foi um dos motores do Corinthians no Brasileirão em 2024. Em novembro, ele chegou à 10ª assistência e virou o líder nesse quesito.
No jogo final da temporada, na vitória por 3-0 contra o Grêmio, ele levou o prêmio de melhor meia do Campeonato Brasileiro. E para coroar, também venceu o craque da galera, que é uma votação popular que deixou claro o carinho da torcida por ele. Fechando um ano de estreia com 13 gols e 14 assistências no total, o Rodrigo Garro mostrou que a aposta do Corinthians foi mais do que acertada. A Fiel já sabe, né? Tem camisa 10 para confiar nos próximos anos. A história do Rodrigo Garro é para se inspirar. Desde os primeiros passos da Fundação Messi aos 12 anos até o momento em que ele vestiu a camisa 10 do Corinthians, cada obstáculo enfrentado moldou não só o jogador, mas o homem que ele se tornou. A decisão difícil dos pais dele de deixar ele sair de casa tão cedo, o choro nas viagens de despedida e os silêncios dolorosos de quem não queria, mas precisava deixar o filho voar, foram só o começo. A família do Garro nunca desistiu dele. Desde o primeiro gol contra o Palmeiras até se tornar o líder de assistências do Brasileirão, ele foi conquistando o respeito do elenco e o amor da Fiel. A camisa 10, cheia de história, encontrou nele um dono digno, alguém com talento e personalidade para honrar tudo o que essa camisa pede. A história do Rodrigo Garro hoje é um símbolo de resiliência e um exemplo de que com trabalho duro e com o apoio de quem acredita em você, o impossível pode ser alcançado. Aliás, ele veio pro time certo. O Corinthians é o time que não sabe o que é impossível. Ironicamente, ele veio parar por aqui no mesmo ano que o time realizou o impossível. Venceu todas as partidas na reta final do campeonato, 9 no total, depois de ter sido dado como rebaixado e sem chance de grandes disputas na temporada seguinte. O garoto que insistiu no impossível, praticou o impossível no Corinthians. E agora o sonho da família Garro se mistura com o sonho da nação corintiana. Juntos, eles têm um destino comum, o de muitas vitórias e conquistas.